seja bem-vindo à Maratona PF-PRF. Serão 9 dias de aulões totalmente gratuitos para você aprender com o nosso time de professores. Hoje você vai ver o depoimento de alguém que já esteve aí e conseguiu a nomeação, o policial rodoviário federal Bruno Bretas, nosso ex-aluno. Até pouco tempo atrás estava aí no lugar de vocês, né? E a convite do curso Logos eu vim aqui hoje trocar uma ideia com vocês sobre a minha preparação até a aprovação. Toda pessoa que quer concurso público, primeiro ela tem que descobrir o que ela quer, né? A área que ela quer, o concurso que ela quer. Não adianta sair fazendo concurso público a ermo, porque os editais são diferentes, as matérias são diferentes, os níveis de cobrança são diferentes. Então isso só te atrapalha e no final você não fica bom em nada. Então eu acho que o primeiro passo da minha vida foi sentar, parar e falar, olha, eu quero ser policial, eu quero a área policial, é para isso que eu vou me dedicar. Aí eu procurei o Logos, onde vocês estão tendo aula hoje, excelente curso preparatório, e a partir do Logos eu comecei a ter um direcionamento do que estudar, como estudar, o que deixar de estudar, a maneira de estudar. O que eu falo para todo mundo é, o cursinho não faz milagre, depende mais do aluno do que do cursinho. Mas um bom cursinho, como é o Logos, ele te dá um bom direcionamento, ele te dá bons materiais, mas aí cabe a você se dedicar. Outra coisa que me ajudou muito, ter uma válvula de escape. Eu luto jiu-jitsu há muitos anos, então essa era a minha válvula de escape. Malhar também para manter a preparação física e tal, porque tem TAF, né? Mas achar uma coisa que vocês gostem, entendeu? Porque eu sei que a pressão é muito grande, né? Eu tava aí até pouco tempo, a pressão é gigantesca, mas você tem que achar uma fórmula para você descansar, distrair a sua cabeça, porque senão você não aguenta a pressão. Confie em mim, porque eu quase não aguentei. Quase desisti, quase chutei o balde, mas graças a Deus deu tudo certo. O TAF, para mim, sempre foi dificuldade a corrida, sempre odiei correr. Só que é preciso, né? É preciso correr, então deu um jeito. Ah, mas eu não gosto. Não, ninguém gosta, dá um jeito, dá um jeito, porque é o que vai fazer. Eu, por exemplo, eu cheguei lá, eu acho que o meu era barra, abdominal, salto e corrida nessa hora. Então, eu fiz a barra de boa, eu fiz o salto, o abdominal tranquilo. Chegou na corrida, eu precisava fazer o tempo e eu nunca tinha feito aquele tempo. Pô, estudei a minha vida inteira pra cair na corrida, não é possível. Aí eu olhei pra ambulância que tava lá, eu falei, meu irmão, eu só saio dentro daquela ambulância, só saio lá dentro. Então, pô, eu posso não conseguir, mas eu vou sair de ambulância, eu vou ter história pra contar, porque desistir eu não vou. E aí fui, corri, deu tudo certo. Quem se preparar antes, eu não me preparei, foi um erro meu, mas quem se preparar antes é tranquilo. Feito isso, vem a preparação, uma das preparações mais importantes para mim, psicotécnico. Ah, mas psicotécnico não tem preparação. Tem preparação sim. Se der uma dica que eu dou, depois que você passar na primeira fase, estude mais psicotécnico que pro TAF, porque o psicotécnico é pesado. Mas tudo dá certo, beleza? O curso de formação, cara, é muito bom, é a melhor fase da vida, né? Porque todo mundo se ajudando, né? A gente chama, porque a gente cria o espírito de corpo, né? É bom, é muito bom, mas não vá achando que você vai tirar de letra se você não preparar a sua cabeça. Tem que ir preparado para ouvir, tem que ir preparado para tomar esporro, para correr na chuva, para virar à noite. Mas é isso, Brasil, é isso aí, vai, mas é bom pra caramba. Eu falo para você aí, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira, eu estou às ordens. O pessoal aí do Logos tem o meu número, pode me ligar, pode falar comigo, pode mandar um WhatsApp, eu ajudo no que eu posso. Várias pessoas que eu conheço que viram que eu passei, me mandam mensagem, pedem dicas, materiais, perguntam como é que é a profissão e eu ajudo no que eu puder, certo? Tô aí de portas abertas, o que precisar pode contar comigo. Estudem. Estudar é bom, mas estudar sob pressão é horrível. Vamos lá, se dediquem, se dê o máximo, porque o final é muito bom, beleza? Eu tô aqui, vou me despedir de vocês, estou às ordens, estudem, eu tenho certeza que vocês vão passar, beleza? Brasil! E para você que também deseja se tornar um servidor público federal, nós preparamos 30% de desconto no nosso curso online. Na descrição aqui embaixo você encontra todos os links, o do desconto e o do material de apoio.
Vamos juntos maratonar esse aulão. Hoje é dia de Direito Penal com a professora Cíntia. Bons estudos! Olá, sejam todos muito bem-vindos à Maratona PF-PRF do Logos Concursos. Meu nome é Cíntia Toledo, eu sou professora de Direito Penal e hoje eu vou conversar com vocês a respeito de alguns pontos importantes dos crimes contra o patrimônio. O programa do edital do concurso, na parte que envolve noções de direito penal, nós temos aí um foco na parte geral do direito penal, que geralmente, para quem nunca estudou direito penal, é uma matéria bem ácida, né? Uma matéria que tem um nível de dificuldade aí consideravelmente alto, o que também, né, não é nem um bicho de sete cabeças no sentido de impossibilitar a compreensão, óbvio, né? Mas nós temos também uma divisão muito importante dentro da parte especial. E na parte especial do direito penal, nos crimes em espécie, nós temos os crimes contra a pessoa, os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a fé pública e os crimes contra a administração pública. Quando a gente começa a fazer, né, o estudo das provas da PF e da PRF, a gente percebe que existe um foco maior em alguns crimes, né? Isso é bem comum em todas as disciplinas, algumas matérias são mais cobradas, outras são menos cobradas. Fazendo uma análise, então, dessa divisão parte geral e parte especial, a gente percebe que dentro da parte especial nós temos uma incidência maior de alguns crimes em detrimento de outros. Fazendo essa divisão, nós temos 19 questões de crimes contra a pessoa, 28 de crimes contra o patrimônio, 6 questões de crime contra a fé pública e 34 questões de crimes contra a administração pública. Quando o concurseiro olha esse gráfico sem interpretar o conteúdo dele, ele fala assim, vou estudar primordialmente os crimes contra a administração pública e os crimes contra o patrimônio. Só que, por exemplo, os crimes contra a fé pública são crimes muito fáceis. Então, uma análise mais superficial, uma análise mais pontual já permite acertar aí um número significativo de questões. Agora, evidentemente que nós temos dentro dos crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração, também algumas questões que são sempre presentes. Então, essa divisão, a gente precisa sempre verificar essa divisão na hora de focar aí nas nossas disciplinas. Agora, dando seguimento, eu optei por conversar com vocês na aula de hoje, dessa maratona, a respeito dos crimes contra o patrimônio. E por que eu optei, já que os crimes contra o patrimônio estariam aí em segundo lugar, né? Porque os crimes contra o patrimônio, nós tivemos alterações muito importantes promovidas aí por uma lei em 2018 e pelo pacote anticrime de 2019, que seguramente é questão certa de penal e processo penal. Tá? Então, como nós tivemos mais alterações nessa parte de crimes contra o patrimônio, eu optei por conversar com vocês nessa aula sobre alguns pontos dos crimes contra o patrimônio e, evidentemente, nós vamos tratar de alguns crimes, né? Impossível aí numa maratona tratarmos de todos os crimes e de todo o conteúdo, na medida em que isso demanda aí um número significativo de aulas. Então, vamos ao que interessa. Um crime muito presente nas provas da PF e da PRF é o crime de apropriação indébita previdenciária. Nós encontramos aí 4 questões desse tipo penal. O roubo, né, é o mais frequente, mas é importante vocês perceberem ao analisar as questões que muitas vezes as questões pedem a diferença entre roubo e extorsão. Então tem uma cobrança do conteúdo do tipo penal de roubo, mas fazendo uma comparação com outros crimes. O crime de furto é presente e também o crime de estelionato. E vocês vão ver que o pacote anticrime alterou consideravelmente um ponto específico do crime de roubo, um ponto do crime de furto e um ponto muito importante do crime de estelionato. Então hoje nós vamos trabalhar essas alterações com vocês, mostrando aí as novidades da legislação. Quando a gente analisa mais um ponto aí das questões de direito penal, nós vamos perceber que eu tenho uma exigência do conhecimento da lei,
tá? É sempre, né, é o primeiro objeto de estudo de quem vai estudar para concurso da área jurídica e que cai em questões de direito, é analisar a letra da lei, mas é preciso também conhecer um pouco da doutrina e em direito penal o conhecimento da lei puro e simples não é suficiente, tá? Eu preciso estudar um pouco de doutrina. Agora, muito importante é o estudo atualizado das decisões dos tribunais superiores e das súmulas dos tribunais superiores. Hoje, muitas bancas que tradicionalmente eram conhecidas por cobrança de texto de lei já estão migrando aí para o conhecimento da jurisprudência, né? A gente pode citar como exemplo a VUNESP, que tinha uma pegada mais de texto da lei e agora tem uma análise considerável aí também de jurisprudência. E todos nós sabemos que o CESP é uma banca que tem uma pegada forte na jurisprudência dos tribunais superiores. Então, muitas vezes, eles cobram o texto da lei, mas em cima de um caso concreto, e esse caso concreto foi julgado pelo STJ e pelo STF. Então, ter um conhecimento desses pontos mais importantes, sem dúvida nenhuma, vai contribuir para o êxito aí na aprovação de vocês. Então, vamos começar a respeito aí do crime de furto. Quando a gente fala nos crimes contra o patrimônio, o primeiro crime que o Código Penal traz para a gente é o crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal. Nesse artigo, nós temos, né, a definição que vai ser estudada no nosso curso regular, as qualificadoras, privilégios, que também nós vamos tratar pontualmente no curso regular, e aqui nós temos sempre questões muito atualizadas, divergências que existem, por exemplo, com relação ao gato de luz, ao gato de net, se isso pode ser equiparado à energia elétrica, ao bem que não tem propriamente um conteúdo material, um conteúdo patrimonial. Então, sempre questões, né, que envolvem aí a prática do dia a dia desse crime de furto. Falar no crime de furto é analisar também o princípio da insignificância, que nós estudamos de forma bem profunda no nosso curso regular, porque são questões sempre presentes. Agora, como o nosso foco dessa maratona é mostrar para vocês as atualizações promovidas pela legislação de 2018, pelo pacote anticrime, eu ressaltei aqui o parágrafo 4º, que trouxe uma nova qualificadora para o crime de furto. O furto simples tem uma pena que vai de 1 a 4. Já o furto qualificado, ele traz uma pena geral de 2 a 4 anos para algumas hipóteses e nós tivemos a inserção desse parágrafo 4A, que trata de uma pena de 4 a 10 anos para a hipótese de emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. O foco do nosso legislador, quando promoveu essa alteração, foi, sem dúvida nenhuma, punir de forma mais gravosa, especialmente os saques, né, as subtrações promovidas em caixa eletrônico, utilizando aí de explosivo. Nesse parágrafo 4A, nós temos a pena que equipara a pena de roubo. Então, a pena do roubo simples é uma pena que vai de 4 a 10 anos e, nesse caso aqui, o nosso legislador elevou a pena do roubo de forma considerável, trazendo aí a punição para a hipótese em que a subtração é utilizada com emprego de explosivo ou artefato de efeito análogo. Agora, ainda sobre esse assunto, a gente tem que tomar cuidado, porque no parágrafo 7º, também numa alteração produzida pela lei de 2018, o legislador trouxe uma conduta que pode confundir. A pena é de 4 a 10 se a subtração for de substância explosiva ou acessórios que conjunto ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. O que nós temos no parágrafo 4A? Eu tenho a hipótese em que a subtração é realizada com emprego de explosivo. E no parágrafo 7º, eu tenho a hipótese em que a subtração é da substância explosiva ou acessório que conjunto ou isoladamente possibilitem aí a fabricação, montagem ou emprego. E por que a gente tem que estar atento a essa diferença se a pena é a mesma? O pacote anticrime, e aí eu vou dar um salto aqui, ele incluiu no rol de crimes hediondos,
Então percebam aí que eu já falo numa alteração do Código Penal, mas que teve também alteração na Lei de Crimes Hediondos, que é um conteúdo estudado aí dentro da legislação especial, matéria muito frequente em concurso público. Com relação, por exemplo, à Lei de Crimes Hediondos, as bancas insistem ainda na cobrança literal dos artigos, especialmente do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, exigindo aí do candidato um conhecimento de qual crime é hediondo. E o pacote anticrime alterou de forma significativa a Lei de Crimes Hediondos, incluindo tipos penais, trazendo aí a inclusão de outras condutas que não eram tidas como hediondas, e a partir do pacote nós tivemos aí a inclusão desses crimes. E qual que é a importância disso? A importância disso é que a Lei de Crimes Hediondos, ela traz um rigor muito maior, ela traz uma exigência, por exemplo, com relação à progressão de regime diferente, eu tenho um rigor penitenciário muito maior do que nos crimes que não são considerados hediondos. Os crimes hediondos deveriam ser aqueles crimes dotados aí de especial grau de repugnância. E o nosso legislador, quando trouxe a Lei de Crimes Hediondos, ele adotou um critério que nós chamamos de critério legal de definição de hediondez. Para o juiz verificar se um crime é hediondo, ele vai ter que recorrer ao texto da lei. Ele não vai analisar o caso concreto, se aquele crime tem um alto grau de repugnância ou não. Ele vai verificar o texto legal. E com a alteração do pacote anticrime, o furto foi inserido no rol de crimes hediondos. Então, isso é uma novidade tremenda na nossa legislação, que até então, dos crimes contra o patrimônio, nós tínhamos o roubo seguido de morte, que é o latrocínio, a extorsão seguida de morte, e nós tínhamos aí a extorsão mediante sequestro, o furto, até por força aí de uma lógica de proporcionalidade, ele nunca tinha sido incluído como um crime hediondo. E o pacote anticrime incluiu o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum como crime hediondo, ou seja, a hipótese prevista no parágrafo 4º-A. Essa figura foi prevista como crime hediondo. Então, o furto praticado com explosivo é um crime hediondo. Agora, o furto de explosivo já não seria considerado crime hediondo. Então, uma cobrança de texto legal que exige aí uma atenção do candidato. Seguindo, por mais que a gente acredite que essas primeiras questões relacionadas ao pacote anticrime sejam questões que tratem aí do conhecimento literal, de uma cobrança do texto da lei, alguns pontos a gente precisa aprofundar para não ser pego de surpresa na hora da prova. É preferível a gente pecar pelo mais do que pelo menos. E aí, o objetivo do legislador evidentemente, quando alterou esses pontos do artigo 155 do Código Penal, foi trazer um maior rigor, um maior grau de punição para essa conduta do furto praticado com explosivo. Só que foi um tiro no pé do legislador. Por quê? Porque antes da reforma legislativa, a jurisprudência considerava que o furto praticado com emprego de substância explosiva era uma hipótese de concurso formal, impróprio entre o furto com rompimento de obstáculo e o crime de explosão majorada. Então, olha o que a jurisprudência fazia. O sujeito utilizou um explosivo para subtrair dinheiro de um caixa eletrônico. A pena aplicada era pelo furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, que a pena era uma pena de 2 a 8, e explosão majorada. Então, eu trabalhava com um concurso formal impróprio. A hipótese de concurso formal impróprio exige a soma das penas. Então, eu tenho 2 crimes em que exige-se aí a soma das penas em razão do desígnio autônomo, em razão da vontade do sujeito autônomo e independente de produzir esses 2 resultados. E aí, olha a situação que nós tínhamos. Antes dessa reforma de 2018, a pena mínima para esse crime, somando aí o mínimo do furto qualificado com o crime de explosão, a pena mínima era de 6 anos. E
Com a reforma legislativa, nós não vamos mais poder trabalhar com a hipótese de concurso formal, ou seja, com a soma das penas, na medida em que eu tenho agora a hipótese de um crime qualificado. E trabalhando com crime qualificado, o sujeito não vai responder pela explosão, porque eu teria, nesse caso, um bis in idem, eu estaria punindo 2 vezes pelo mesmo fato, se eu for responsabilizá-lo pelo furto praticado com explosivo e pelo crime de explosão. Então, agora nós temos que trabalhar somente com essa figura qualificada do parágrafo 4º A. E o que acontece? A pena é menor. Então, o legislador promoveu uma reforma legislativa para aumentar o grau de reprovação dessa conduta, só que sem avaliar, né, as hipóteses, como que a jurisprudência trabalhava com esse caso, né, e acabou promovendo uma reforma legislativa que beneficiou o réu. E quando eu tenho reformatio in melius, para quem já estudou aí a lei penal, né, uma das primeiras unidades que a gente trabalha no estudo do direito penal, vocês já viram que quando a lei é reformada para beneficiar a situação do réu, eu preciso fazer com que essa lei retroaja para poder ser aplicada aos fatos anteriores, ou seja, eu tenho a retroatividade da norma penal mais benéfica. Então, quem eventualmente estava cumprindo pena, quem eventualmente estava sendo processado por esse crime, com a reforma legislativa passa a ter direito à pena melhor, que foi criada aí com a reforma de 2018, tá? Então, o legislador tinha a intenção de aumentar, mas acabou beneficiando aí o autor dessa conduta. Dando sequência ao estudo aí dos crimes contra o patrimônio, uma questão sempre presente nas provas com relação a essa parte da matéria está relacionada à hipótese de crime impossível. O nosso Código Penal traz a previsão, né, de que nós não vamos punir, tá? Nós não vamos aplicar uma resposta, uma sanção penal, não existe crime quando, por absoluta impropriedade do objeto ou por absoluta impossibilidade do meio, o crime não tem como se consumar, tá? Então, se o crime for um crime impossível, o sujeito não vai sofrer aí as consequências do direito penal. Essa é uma matéria também estudada no nosso curso regular. Não se pune a tentativa, né, quando por ineficácia absoluta do meio, etc, etc, tudo previsto no nosso código. Agora, como que eu teria a hipótese de um crime impossível dentro do furto? Nós temos algumas situações que podem ser utilizadas como exemplo, né, do furto praticado aí, do crime impossível dentro do furto. Um exemplo muito falado pela doutrina é a hipótese do sujeito que vai subtrair um bem no bolso, que está no bolso da vítima, e ele coloca a mão no bolso esquerdo e não tem dinheiro nenhum, nem no bolso esquerdo, nem no bolso direito. Então, nesse caso, como o sujeito não tem com ele nenhum bem móvel, eu teria um crime impossível. Agora, se eu coloquei a mão no bolso esquerdo e o sujeito levava a carteira no bolso direito, eu já tenho a hipótese de uma tentativa, porque nesse caso eu teria aí uma ineficácia relativa e não uma ineficácia absoluta. Agora, obviamente, né, esse exemplo do bolso é um exemplo doutrinário, é um exemplo que pode até acontecer, mas um exemplo mais de laboratório. Uma questão muito comum e muito frequente na jurisprudência com relação ao crime impossível, no caso do furto, está relacionada ao furto a estabelecimentos comerciais onde há um sistema de vigilância. Muito utilizado como técnica de defesa nesses casos, em que o sujeito vai tentar subtrair um bem que tem lá uma etiqueta eletrônica, tem vigilância eletrônica, tem uma câmera de vigilância. É muito comum a tese de defesa do crime impossível. Por quê? Entende-se que, como existe um aparato de segurança, ele não teria como consumar o crime por força aí desses instrumentos, desses mecanismos que impedem a subtração. Só que essa tese não é aceita pelo STJ, que inclusive já sumulou esse entendimento através da súmula 567 do STJ, que diz que o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico
ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, prestem atenção, por si só não torna impossível a configuração do crime de furto. Então, o fato de existir um sistema de segurança, por si só, não torna impossível a consumação do crime de furto. Só que é sempre importante, né, o estudante atentar para a análise da súmula e análise do caso concreto, porque o caso concreto pode ter algum elemento que impossibilite a aplicação da súmula, porque ele tem alguma distinção. O caso concreto pode não se enquadrar perfeitamente na hipótese da súmula. E aí, nesse caso, isso foi julgado inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, é uma situação um pouquinho diferente, em que o sujeito entrou no estabelecimento comercial, tentou subtrair um bem, mas desde o início o sujeito já estava vigiado pelos seguranças do estabelecimento, que andaram atrás dele durante todo o percurso do estabelecimento comercial, o que, segundo aí o entendimento, impedia a consumação do crime de furto. Nesse caso, eu teria crime impossível. Agora, então vocês têm que tomar cuidado, porque eu posso ter a cobrança literal da súmula, eu posso ter um caso concreto que se enquadre perfeitamente na cobrança, aí na hipótese prevista na súmula, ou eu posso ter um caso concreto que venha distinguir, venha impedir a aplicação da súmula, que seria, né, imaginando aí duas situações, uma pessoa entra no estabelecimento comercial para realizar uma subtração e ela não é perseguida, ela não é fiscalizada desde o início, ela consegue ter momentos ali que poderiam facilitar a subtração e ela vai e quando ela está saindo do estabelecimento soa um alarme impedindo a consumação do crime de furto porque ela é presa em flagrante. Nesse caso, o texto da súmula diz, por si só, né, o sistema de vigilância não torna impossível a consumação do crime. Agora, trazendo a questão algum elemento adicional, como por exemplo, o fato do sujeito ter sido vigiado desde o início e dos seguranças terem andado atrás dele o tempo todo, a câmera de vigilância já estava, né, atenta também à situação dele, os vigilantes se colocaram na saída da prova. Isso poderia, dependendo do caso concreto, tornar impossível a consumação do crime. E aí sim eu teria uma hipótese de crime impossível em que não se pune a tentativa, ok? Então, questão sempre presente aí com relação aos crimes contra o patrimônio. Uma outra questão, e aí é importante a gente já analisar, né, também esse tema relacionado aí ao crime de roubo, é com relação à consumação e tentativa do crime de furto e do crime de roubo, que é também questão frequente nas provas que cobram aí esse ponto do nosso Código Penal. Só para ter uma noção da importância prática desse tema, imagine que um sujeito subtraiu um bem dentro de um ônibus, dentro de um coletivo, e no momento em que ele, logo depois de descer a escada do ônibus, ele é surpreendido pela polícia e preso em flagrante pela prática da conduta. Eu teria uma tentativa ou teria um crime consumado? Por que isso é importante? Pela definição, obviamente, e porque na hipótese de tentativa ele teria direito a uma diminuição de pena. Então, né, nós temos uma divergência a respeito do momento consumativo para a prática desses crimes contra o patrimônio, do furto e do roubo especificamente. E para isso eu tenho 4 teorias, tá? E essas teorias, eles gostam em algumas questões de complicar um pouquinho, porque para nossa tristeza, eles utilizam algumas vezes as expressões em latim, tá? Então, é bom pregar aí um bilhetinho no banheiro, debaixo do cobertor, para poder lembrar dessas expressões latinas. E também não são expressões muito difíceis da gente guardar, não. A primeira teoria, chamada teoria da concretatio, diz que o crime vai se consumar no momento em que o agente toca o bem a ser subtraído. Ninguém defende essa teoria. A segunda teoria, a teoria da motio, que também é chamado de apreensio, ou teoria da inversão da posse, diz que o crime vai se consumar quando a coisa passa para o poder do agente delitivo, ainda que por breve espaço de tempo.
Então, quando eu tenho a inversão da posse da coisa, a coisa estava com o titular, a coisa estava com A e foi para a posse de B, o agente do crime, eu já teria a consumação. A terceira teoria, da Blasio, diz que o crime vai se consumar quando o agente consegue levar a coisa de um lugar para o outro. E a quarta teoria, que foi uma teoria muito utilizada durante muito tempo no nosso país e que ainda é defendida pela doutrina, é a teoria da Ilácio, que diz que o crime vai se consumar quando há a posse mansa e pacífica do bem subtraído, no momento em que o sujeito tem a possibilidade de dispor desse bem, né? E a expressão que geralmente vem nas provas sobre a teoria da Ilácio é a posse mansa e pacífica. A doutrina, grande parte da nossa doutrina, entende que esse é o momento consumativo do crime de furto, né? No momento em que o sujeito tem a posse mansa e pacífica da coisa. Agora, os nossos tribunais superiores, e aí, né, especialmente vocês precisam conhecer aí as teorias 2 e 4, que são as teorias em que há uma maior divergência. A doutrina, como eu acabei de afirmar, nós temos muitos doutrinadores de peso adotando aí a teoria 4. Agora, a jurisprudência, os nossos tribunais superiores, adotam de forma bem tranquila a teoria da inversão da posse. Então, no momento em que há a inversão da posse, o sujeito já consuma o crime. E consumando o crime, ele não terá direito à diminuição de pena, ainda que preso, né, ainda que venha a ser surpreendido e ainda que a coisa seja restituída ao dono. E aí a gente percebe que essa teoria da inversão da posse faz com que o crime venha se consumar no momento anterior, né? Então, primeiro eu tenho a inversão da posse, depois eu tenho a posse mansa e pacífica. Então, a gente percebe que essa teoria é mais rigorosa e é exatamente essa teoria que vem sendo adotada pelos tribunais superiores, tanto no furto quanto no roubo, ok? Então, nós temos aí, né, um resumo da decisão do STJ e do STF. Os dois casos foram decididos em recurso repetitivo, ou seja, é uma matéria em que há uma tranquilidade, tá? Então, se vocês tiverem que assinalar na prova de vocês, sem dúvida nenhuma, os nossos tribunais superiores não adotam mais a teoria da posse mansa e pacífica. Nós adotamos hoje a teoria da inversão da posse. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Cuidado com essa expressão, né? Prescindível quer dizer que não é indispensável, né? Então, eu não preciso da posse mansa e pacífica, tá? Cuidado, porque eles adoram colocar aí o imprescindível, o prescindível para confundir a nossa vida. Com relação ao roubo, o entendimento é o mesmo, tá? Só que, obviamente, como o roubo é um crime complexo, o que é um crime complexo? Crime complexo é aquele crime pluriofensivo, em que eu tenho ofensa a mais de um bem jurídico. No caso do furto, eu tenho ofensa ao patrimônio. No caso do roubo, além de ofender o patrimônio, eu vou ofender a integridade física e psíquica, ou psíquica, porque o roubo é um crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, nesse caso, o raciocínio do momento consumativo é muito parecido, levando em conta que eu vou consumar o crime de roubo, segundo o STJ, também julgado em recurso repetitivo, com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve espaço de tempo, em seguida a perseguição imediata ao agente e a recuperação da coisa roubada, sendo novamente prescindível, ou seja, eu não preciso, eu posso dispensar aí a posse mansa e pacífica. E esse entendimento com relação ao roubo foi sumulado, uma súmula relativamente recente, né? Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata do agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Então, questão aí sempre presente
nas nossas provas de concurso público. Entrando agora no segundo crime que eu vou comentar com vocês, alguns aspectos em que nós tivemos alterações legislativas recentes, nós vamos falar do crime de roubo, tá? Para quem nunca estudou direito penal, né, a grosso modo aí a gente pode dizer que o roubo é o furto praticado com violência ou grave ameaça. Por que a grosso modo? Tem outras formas? Sim. Eu posso, né, em alguns casos, encontrar o roubo na hipótese do sujeito que utilizou um recurso em que ele reduziu a vítima à impossibilidade de resistência. Então, por exemplo, eu dou um boa noite Cinderela para uma pessoa, essa pessoa paga e eu vou e subtraio os bens dessa pessoa. Nesse caso, não teve violência, não teve grave ameaça, mas eu tenho roubo. Por quê? Roubo, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra, então até aqui, né, muito parecido. Agora, mediante grave ameaça ou violência, ou depois de havê-la, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Então o sujeito reduz a vítima a uma situação em que ela não tem como se defender e aí ele também vai responder por roubo, ok? Então isso só para conhecer aí os tipos penais. Com relação ao crime de roubo, nós temos uma situação sempre muito presente na jurisprudência, muito polêmica, que é a questão do roubo praticado com arma. As primeiras polêmicas que surgiram aí com relação ao emprego de arma se relacionou ao uso de arma de brinquedo. E nós tínhamos uma súmula do STJ, a súmula 147, que já foi cancelada, então prestem atenção nisso, que dizia que a arma de brinquedo eu poderia qualificar, poderia majorar o roubo, tornando aí o roubo mais grave por força da arma de brinquedo. A nossa legislação, até 2018, aumentava a pena de 1/3, aqui ó, a pena é aumentada de 1/3 até a metade, e aí nós tínhamos no inciso 1, se a subtração é praticada com arma. Então, até o cancelamento dessa súmula, o STJ adotava o entendimento que a arma de brinquedo eu poderia aumentar a pena do roubo. Depois, com o cancelamento dessa súmula, o STJ passou a defender, e aí, né, seguido pela doutrina também, que a arma de brinquedo não poderia ser utilizada para aumentar a pena do roubo. A arma de brinquedo pode ser utilizada para caracterizar a grave ameaça. Agora, por que eu não posso utilizar a arma de brinquedo para majorar se a vítima não sabe, né, que aquilo é uma arma de brinquedo ou uma arma de verdade? Porque nesse caso, o fundamento do aumento da pena, o que justifica uma pena mais grave para o roubo praticado com arma, é o fato da arma significar um maior risco para o bem jurídico, para a integridade física ou psíquica da vítima. Se o sujeito não utiliza, né, uma arma com potencialidade lesiva, eu não teria fundamento para aumentar a pena. E essa posição foi consolidada pelo STJ quando cancelou a súmula 147. Então essa foi a primeira polêmica que já despencou em prova, né? Acho até muito difícil cair essa questão da arma de brinquedo, porque isso já tem muita questão sobre isso. Agora, olha o que aconteceu com a lei de 2018, aquela lá de trás que a gente viu com relação ao furto. Ela revogou o inciso 1, que trazia a possibilidade de aumentar a pena se houvesse emprego de arma, tá? E incluiu, né, uma hipótese aumentando a pena de 2/3 se a violência é exercida com o emprego de arma de fogo. Então vamos lá. Com relação ao roubo, eu tinha a possibilidade de aumentar 1/3 a metade se houvesse emprego de arma. E aí eu vou aumentar a pena se o sujeito praticou o roubo com arma branca ou arma de fogo. Então se ele estava lá com facão, com canivete, eu vou aumentar. E se ele estava com arma de fogo, 1/3 até a metade. A reforma de 2018 revogou o inciso 1 e aumentou a pena em 2/3 para a hipótese de arma de fogo. Então essa reforma de 2018, ela significou em parte uma reformatio in melius e em parte uma reformatio in pejus. O que isso significa? Então, como ela revogou a possibilidade de aumentar a pena pelo uso da arma, né? E aí ela só trouxe a possibilidade de manter essa majorante
em um nível mais alto com arma de fogo, revogou-se a possibilidade, acabou com a possibilidade de aumentar a pena no roubo quando praticado com arma branca. Então, o sujeito que foi condenado anteriormente pelo uso de arma branca no roubo e a pena dele foi aumentada de 1/3 à metade por conta disso, eu preciso rever essa condenação, né? Porque eu tenho aí a retroatividade da lei mais benéfica. Agora, com relação à arma de fogo, que antes nós aumentávamos de 1/3 até metade, da mesma forma que a arma branca, agora, de acordo com a reforma de 2018, eu posso aumentar até 2/3. Então, o que antes era de 1/3 à metade, agora passou a exigir um aumento aí de 2/3. Foi uma reformácio in melius nesse ponto, uma reformácio in pejus nesse ponto, uma reformácio in melius com relação à arma branca. Melhor com relação à arma branca, porque deixou de aumentar. E pior com relação à arma de fogo, porque agora vai aumentar mais, tá? Só que isso até 2018. Aí agora, pacote anticrime 2019. Olha a confusão que foi promovida aí na nossa legislação. A lei de 2019, ela voltou com a possibilidade de aumentar a pena para a hipótese de arma branca. Então agora voltou a hipótese de aumentar a pena para roubo praticado com arma branca. E no mesmo patamar aí, 1/3 até metade. Então, se o sujeito praticou o crime, né, antes de 2019, ele vai ficar sem a majorante. Depois de 2019, agora volta a majorante que eu tinha originariamente, ok? Se a violência, inciso 7 aí, ou grave ameaça é exercido com emprego de arma branca. Agora, o pacote anticrime promoveu também uma alteração importante, porque ele trouxe uma distinção com relação ao tipo de arma de fogo. Quem já estudou o Estatuto do Desarmamento sabe que com relação à arma de fogo, nós temos arma de uso restrito, arma de uso proibido e arma de uso permitido, né? Então, 138, por exemplo, né, é uma hipótese de arma de fogo de uso permitido, dependendo de preencher os requisitos legais, obviamente que não para praticar roubo, né? Obviamente que não é esse o objetivo. Agora, essa classificação foi introduzida na nossa legislação. E agora, depois do pacote anticrime, o sujeito que pratica o crime com arma de fogo vai ter um aumento da pena de 2/3. Agora, se a arma utilizada para violência ou grave ameaça for uma arma de uso restrito ou proibido, um fuzil, por exemplo, eu vou aplicar a pena em dobro. Então, olha o cenário que eu tenho agora. Então, vamos lá, vamos acompanhar essa tabela aqui, porque isso é um ponto que vocês têm que ficar muito atentos na legislação. O roubo praticado com arma, eu tenho um aumento aí que era, antes de 2018, de 1/3 à metade. Depois da lei de 2018, eu tenho o fim do aumento da pena para arma branca e o aumento da pena para arma de fogo numa quantidade maior. E depois da lei de 19, que é o pacote anticrime, agora eu tenho aumento da pena com arma branca, que vai de 1/3 até a metade, o aumento de 2/3 da pena na hipótese de arma de fogo e eu tenho a possibilidade de dobrar a pena na hipótese de arma de fogo de uso proibido ou arma de fogo de uso restrito, ok? Então, muita atenção para esse ponto, que isso pode ser aí questão cobrada na prova de vocês. Um outro ponto que dentro do crime de roubo é muito frequente diz respeito a um ponto relacionado ao latrocínio. O latrocínio é o roubo seguido de morte, tá? Então eu tenho, mais uma vez, né, uma dupla proteção. Nesse caso do latrocínio, eu estou protegendo o patrimônio e protegendo a vida. O latrocínio, então, é a morte produzida em razão do roubo. Então eu tenho que ter um vínculo do resultado morte foi produzido em razão do roubo.
na hora certa, né, na hora do curso regular, nós vamos estudar aí as hipóteses de morte proveniente de dolo, morte proveniente de culpa, que nós temos aí algumas questões com relação a isso, também discutidas aí pela doutrina. Só que uma questão que sempre cai, primeiro, é com relação à competência do crime de latrocínio. Por quê? Como o latrocínio está inserido dentro do capítulo dos crimes contra o patrimônio, ainda que eu tenha a morte, o crime vai ser julgado pelo juiz singular e não pelo tribunal do júri. Tá? É uma questão complicada desde o ponto de vista constitucional, porque a Constituição Federal garante que na hipótese de crimes dolosos contra a vida, o sujeito vai ser julgado pelo tribunal do júri. Mas como o latrocínio está inserido dentro do capítulo dos crimes contra o patrimônio, o entendimento que prevalece, é um entendimento que vocês podem assinalar com segurança, é que o latrocínio, o juiz competente para julgar esse latrocínio é o juiz singular e não o tribunal do júri, ok? E uma outra questão, que essa sim eles adoram, né? Está relacionada ao momento consumativo do latrocínio. Vamos prestar atenção. Latrocínio eu tenho duas situações. Eu tenho a subtração e tenho a morte. Então o que pode acontecer? Primeira hipótese, eu posso ter morte tentada e subtração tentada. Se eu tenho, o sujeito atirou, não conseguiu matar e não conseguiu levar o bem, eu tenho um latrocínio tentado. Então eu vou aplicar a pena de latrocínio com a diminuição de pena da tentativa. No caso de matar e conseguir subtrair o bem, evidentemente eu vou fazer a mesma coisa, tá? Só que agora eu tenho os dois crimes, as duas condutas consumadas. Nesse caso, a pena vai ser integral, eu tenho o crime consumado. Agora, a questão sempre cobrada é a da hipótese da morte consumada e subtração tentada. Porque nesse caso, eu tenho uma súmula do STF, que é a súmula 610, que diz que o latrocínio vai se consumar com a morte do agente. E aí eu tenho um problema doutrinário. Por quê? Porque quando a gente estuda o momento consumativo dos crimes, vocês vão ver que o Código Penal diz que considera-se consumado o crime no momento em que nele se reúnem todos os elementos da definição típica. Então, para eu consumar o crime, o agente tem que ter conseguido fazer tudo o que ele pretendia. E nesse caso aqui, ele mata, mas ele não consegue uma parte do crime, que é consumar a subtração. Então, nesse caso, tecnicamente, eu deveria trabalhar também com latrocínio tentado, mas vocês podem assinalar com segurança, até porque nós temos súmula a esse respeito, que no caso de morte consumada e subtração tentada, eu tenho latrocínio consumado. E é esse ponto aqui que geralmente é cobrado em prova. A outra hipótese, né, é que eu tenho subtração consumada e a morte tentada. O sujeito atirou, né, não produziu o resultado morte, mas conseguiu subtrair o bem. Nesse caso, a gente tem uma polêmica, então acho muito difícil ser cobrado de vocês essa situação, porque nós temos uma decisão do STF entendendo que nessa hipótese eu teria o roubo com homicídio tentado, tá? Mas isso nós vamos estudar na hora certa. Aqui o nosso foco é a súmula 610. Dando continuidade aí, um ponto importantíssimo que também sofreu alteração com o pacote anticrime foi a inclusão de outras hipóteses do roubo como crime hediondo, tá? Então agora, pelo pacote, pela nova lei de 2019, de 23 de dezembro de 2019, com vacatio legis aí de 30 dias, tá? Nós temos outros crimes hediondos. Antes, qual crime que era considerado hediondo? O latrocínio, o roubo seguido de morte. Artigo 157, parágrafo 3º, última parte. Agora, quando que eu vou considerar o roubo hediondo? Quando for circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Roubo circunstanciado é o roubo majorado, então quando eu tenho aumento de pena pela restrição da liberdade da vítima, tá? Pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Então o roubo com arma de fogo passou a ser considerado crime hediondo e quando qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Então, tanto na hipótese de roubo que resulta lesão corporal, quanto na hipótese de roubo com morte, que é o latrocínio, que era a única figura ligada ao roubo que era considerado hediondo, agora aí nós tivemos uma ampliação significativa
das hipóteses de roubo que são considerados crimes hediondos e com toda a repercussão mais gravosa aí para a figura do réu. Entrando dando mais um passo aí no capítulo dos crimes contra o patrimônio, nós teremos o primo do roubo, que é a extorsão. O roubo é um crime muito parecido à extorsão, tanto que tradicionalmente o nosso legislador sempre trouxe uma simetria entre o roubo e a extorsão, ou seja, uma proximidade muito grande entre o roubo e a extorsão. Com as reformas legislativas, né, sucessivas que foram ocorrendo aí nessa matéria, a inclusão, uma tentativa de inclusão do sequestro relâmpago no roubo, depois a inclusão do sequestro relâmpago dentro do crime de extorsão, e essas alterações de 2018 e 2019, nós tivemos aí alguns pontos diferentes. Agora, nós temos várias teorias que buscam diferenciar roubo de extorsão. Só que eu não vou confundir vocês, entre aspas, né, com todas essas teorias. Eu vou trabalhar hoje com a teoria mais aceita pela doutrina e pela jurisprudência. Por essa teoria, distinguir o roubo e a extorsão não é uma situação difícil. Por quê? Nós acabamos de ver que o roubo é a subtração com violência, grave ameaça ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Nesse caso, o agente vai subtrair o criminoso vai retirar o bem da esfera de vigilância da vítima com utilização de violência ou ameaça. No caso da extorsão, o sujeito vai constranger mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem qualquer indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, no crime de extorsão, o sujeito vai constranger a vítima a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa para obter uma vantagem econômica. Isso quer dizer que no crime de extorsão, o sujeito, para obter a vantagem que ele pretende, ele precisa do comportamento da vítima. A vítima precisa fazer alguma coisa. Então, se eu coloco uma arma na cabeça da vítima, levo a vítima a um caixa eletrônico e ela tem que digitar a senha para sacar o dinheiro, eu tenho roubo ou extorsão? Eu tenho extorsão, porque o comportamento da vítima é necessário. Eu preciso do comportamento da vítima, senão eu não obtenho o meu benefício, a minha vantagem econômica. Agora, no roubo, se eu viro para a vítima e falo o seguinte, me passa seu celular com uma arma na cabeça, se a vítima não me entregar o celular, eu vou levar o celular. Então, eu não preciso do comportamento da vítima. Então, o que eu tenho nesse caso? O comportamento da vítima na extorsão é imprescindível para o agente obter a vantagem e no roubo ele é prescindível. Tá? Eu não preciso dele, ele não é indispensável. Cíntia, mas espera aí, o roubo então vai se consumar quando há a inversão da posse do bem praticado com violência ou ameaça. Isso a gente já viu na súmula. E a extorsão? Quando que eu tenho a consumação da extorsão? O STJ e o STF consideram, e a doutrina, né, de forma bem tranquila, que a extorsão é um crime formal. O que eu tenho no crime de extorsão? O momento consumativo é quando o sujeito constrange alguém e a vítima, né, vai fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, independente da obtenção da vantagem. Então, o momento consumativo, né, do crime de extorsão, ele vai ocorrer independente da obtenção da vantagem devida, na medida em que ele é um crime formal. E também, com relação à extorsão, nós tivemos a alteração do pacote anticrime e hoje, a alteração da lei de crimes hediondos com o pacote anticrime, e hoje eu tenho a extorsão qualificada pela restrição da liberdade, ocorrência de lesão ou morte. Todas essas figuras agora são consideradas aí por alteração legislativa figuras que nós temos aí, são taxadas como crime hediondo. Por que isso é importante? Porque antes dessa alteração, nós tínhamos uma polêmica muito grande com relação à extorsão com restrição da liberdade, porque ela não estava incluída, o parágrafo 3º não estava incluído. Então hoje isso foi pacificado, nós vamos ver isso com mais detalhes no curso regular, isso foi pacificado e agora, por alteração legislativa, essas hipóteses do parágrafo 3º, todas vão ser consideradas aí figuras hediondas. Para chegar no último ponto
em que nós tivemos uma alteração do pacote anticrime com relação aos crimes contra o patrimônio, nós vamos falar um pouquinho no estelionato. O estelionato é obter para si ou para outrem vantagem indevida em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer instrumento, ou qualquer meio fraudulento. Então, imaginar, né, uma hipótese de estelionato. Outro dia nós tivemos aí o episódio de um sujeito que o filho tinha uma doença, ele criou uma campanha para o filho, né, e depois fugiu com o dinheiro, né, a criança acabou morrendo. Então, nesse caso, né, ele utilizou aí, ele obteve uma vantagem enganando as pessoas. Né? Inicialmente ele se apropriou indevidamente do dinheiro do filho e depois ele obteve essa vantagem. Nós temos inúmeros casos de estelionato aí na nossa jurisprudência. Agora, uma questão que sempre a doutrina gosta de confundir, né? As questões de concurso confundem a gente, é a diferença de furto praticado mediante fraude e estelionato. E não é difícil a gente guardar essa diferença. Quando você percebe que o furto praticado mediante fraude, a subtração é necessária. Então, o que eu preciso? O agente, ele vai utilizar de uma fraude para fazer com que a vítima diminua a proteção do bem jurídico, mas o cara vai subtrair. Ele vai subtrair. Ficou mais fácil em razão da fraude. Então, o sujeito se apresenta como funcionário dos Correios para entregar uma encomenda, mas aquilo era falso. E aí, como ele estava com o crachá do Correio, com o uniforme do Correio, a vítima abriu a porta e quando foi pegar um copo d'água para ele foi subtrair um bem. A fraude foi utilizada para diminuir a vigilância. Diminuindo a vigilância, facilitou a subtração. Agora, no crime de estelionato, o estelionato, evidentemente, a essência dele é a utilização de um meio fraudulento. Aqui, o meio fraudulento faz com que o agente entregue o bem para a vítima. E não há subtração. Ele obtém essa vantagem devida em razão da utilização dessa fraude. E o que eu tenho de novidade com relação ao pacote anticrime? A novidade é que agora esse crime ele passa a ser, como regra, um crime de ação condicionada à representação. Então, olha só, parágrafo 5º do artigo 171, inserido aí pela Lei 13.964 de 2019. Somente se procede mediante representação. Então, agora, para a persecução penal no crime de estelionato, eu preciso da representação da vítima. Eu preciso da manifestação de vontade da vítima. O crime continua sendo um crime de ação pública, agora com representação, tá? Que hipótese que continua sendo ação pública incondicionada? Então, somente se procede mediante queixa, salvo se a vítima for administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Então, nesses casos aqui, o crime continua sendo de ação pública incondicionada. Para encerrar essa parte aí de decisões legislativas, de alterações legislativas recentes, nós temos uma decisão do STJ que trabalha com uma diferença já conhecida da doutrina com relação à subtração de energia elétrica. E o STJ entendeu que se o sujeito faz o tradicional gato, né, ele puxa lá do poste para subtrair energia, eu tenho furto. Agora, se a energia passou pelo medidor e o sujeito alterou o medidor, não existe furto, existe nesse caso estelionato. E essa decisão de 2019, vocês têm que ficar muito atentos a ela, tá? Nesse caso, olha o que decidiu o STJ. A alteração do sistema de medição mediante fraude para que aponte resultado menor do que o real consumido de energia elétrica configura estelionato. Então, imagina que o sujeito fez o gato lá, a concessionária nem sabe que fornece energia elétrica para ele. Eu tenho furto. Agora, quando eu tenho uma fraude que leva a uma cobrança menor do que o devido, eu tenho o crime de estelionato, ok? Seguindo aí, para poder fechar o nosso estudo dessa aula de hoje, dessa maratona aí,
sobre os crimes contra o patrimônio, especialmente as alterações legislativas de 2018 do pacote anticrime, eu trouxe para vocês alguns exercícios, algumas questões que foram cobradas pontualmente nas provas aí da PF e da PRF. Eu trouxe só algumas, obviamente, né, que nós vamos fazer todas as questões no nosso curso regular, mas aqui é só para que vocês tenham uma ideia do que é cobrado. Vamos lá, questão de 2018 para delegado. Severino, maior e capaz, subtraiu, mediante o emprego de arma de fogo, elevada quantia de dinheiro de uma senhora quando ela saía de uma agência bancária. Um policial que presenciou o ocorrido deu voz de prisão a Severino, que, embora tenha tentado fugir, foi preso pelo policial após breve perseguição. Nessa situação, Severino responderá por tentativa de roubo, pois não teve a posse mansa e pacífica do valor roubado. A chave da questão está nesse final, né? Óbvio que pela teoria adotada pela jurisprudência hoje, apesar da divergência com a doutrina, mas o que vocês precisam assinalar é a posição que prevalece, né, nesse caso na jurisprudência. O crime de roubo vai se consumar com a inversão da posse, ainda que não exista posse mansa e pacífica. Então a questão aí foi assinar, o correto seria errado. Silvio, maior e capaz, entrou em uma loja que vende aparelhos celulares, com o propósito de furtar algum aparelho. A loja possui sistema de vigilância eletrônica que monitora as ações das pessoas, além de diversos agentes de segurança. Silvio colocou um aparelho no bolso e, ao tentar sair do local, um dos seguranças o deteve e chamou a polícia. Nessa situação, está configurado o crime impossível por ineficácia absoluta do meio, uma vez que não havia qualquer chance de Silvio furtar o objeto sem que fosse notado. Então aqui eu tenho um caso concreto em que foi cobrado o teor da súmula, tá? E a questão também está errada, porque a súmula diz que, por si só, o sistema de vigilância não impede a consumação do crime. Então percebam que as duas questões do concurso de delegado cobrou aí súmula, tá? Agora, Cíntia, mas eu vou fazer concurso para agente, eu vou fazer concurso para escrivão, eu não vou fazer concurso para delegado. Vamos lá. Pedro e Marcos, penalmente responsáveis, foram flagrados pela polícia enquanto subtraíam de Antônio, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, um aparelho celular em importância de R$300. Pedro, que apontava o celular, foi preso, mas Marcos conseguiu fugir com a portância subtraída. Nessa hipótese, Pedro e Marcos, em conluio, praticaram um crime de roubo tentado. Não, eles praticaram um crime de roubo consumado, né? Então aqui eu tenho até mais elementos do que na questão de delegado, porque aqui eu tenho a questão do concurso de agentes, tá? Que também nós vamos falar no curso regular. Então aqui também, mais uma vez, a questão está errada. Prova de 2004, prova de escrivão. No crime de roubo e no crime de extorsão, o agente pode utilizar dos mesmos modos de execução, consistentes na violência ou grave ameaça. A diferença fundamental existente entre os dois delitos consiste em que, no crime de extorsão, pretende-se um comportamento da vítima, restando um mínimo de liberdade da sua escolha, enquanto o crime de roubo, o comportamento é prescindível. Acabei de explicar isso para vocês, né, que no roubo, se a vítima não ceder, você vai levar de qualquer jeito o bem com a arma de fogo na mão, né? São um exagero aí para facilitar a compreensão. E no crime de extorsão, aí eu preciso, né, ter o comportamento da vítima. Prova de 2004, também para escrivão da PF. Rui, mediante grave ameaça exercida com emprego de fogo, subtraiu o aparelho celular e o relógio de César. Nessa situação, Rui praticou roubo, que é um crime complexo, porque os dois tipos penais caracterizam uma única descrição legal de crime, corretinho. Percebam que todas essas questões, né, quase todas, tem a do furto lá, que não tratou disso, mas as bancas têm, até pela incidência, né, no dia a dia, as bancas têm uma atração pelo roubo praticado com emprego de arma. Mas agora, né, com todas essas alterações legislativas envolvendo arma branca, arma de fogo de uso permitido, arma de fogo de uso restrito. Então, muita atenção para isso, que não estavam nas questões, porque é uma alteração recente. O indivíduo, mais uma vez, aí, ó, prova da PRF.
um indivíduo, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de um revólver municiado, exigiu que a vítima preenchesse e assinasse um cheque no valor de 4.000, entregando posteriormente para ser sacado no branco. Nessa situação, o indivíduo praticou um crime de roubo com causa de aumento de pena devido ao emprego de arma. Nesse caso, eu não tenho roubo, eu tenho extorsão, porque a conduta exigiu um comportamento da vítima aí, né, para que o sujeito obtenha vantagem, necessariamente a vítima tem que preencher e assinar o cheque, né? Então, nesse caso aí, eu não tenho roubo. Túlio constrangeu, de novo, mediante emprego de arma de fogo, a assinar e entregar 2 cheques no valor de R$1.000 e outro de R$ 2.500. Túlio praticou o crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. Prova para delegado, muito parecida aí com a prova da PRF. A cobrança do mesmo conteúdo também está errado, porque eu tenho extorsão. E a última questão que eu trouxe para vocês, né, diz respeito ao latrocínio. Antônio, munido de arma de fogo, atira em Paulo, matando, com o propósito de roubar seu carro. Contudo, logo após assumir a direção do veículo para empreender fuga, Antônio colide com um carro que vinha na direção oposta e acaba sendo preso. Qual o crime cometido por Antônio? Então aqui, né, eu tenho uma situação aí, nesse caso eu até já teria, né, a consumação, mas como a questão é de 2009, não altera o gabarito, tá certinho, eu tenho aí o latrocínio consumado. Tá? Eu tenho a morte consumada, que segundo a jurisprudência é o momento da consumação do latrocínio. Morte consumada, eu tenho latrocínio. Se a subtração for tentada ou se a subtração for consumada. Então, nós encerramos aí a nossa maratona de direito penal da PF e da PRF. Nós estamos disponibilizando para vocês vários vídeos no nosso canal a respeito do pacote anticrime. Né? Quem tiver interesse em acompanhar a divulgação desses vídeos, se inscreva aí no canal, curte o vídeo e eu espero vocês no curso regular. Foi um prazer e até o nosso próximo encontro.